Existe uma frase que resume, para a maioria das pessoas, a vida de Thomas Edison. Ele testou 10.000 materiais até acertar o filamento da lâmpada e nunca desistiu. É uma baita história. Só que os próprios registros da empresa dele apontam um número bem diferente. 2.774 tentativas. E o mito não para por aí. A rivalidade lendária com Nikola Tesla, o duelo que teria decidido o futuro da eletricidade, praticamente não existiu do jeito que o cinema e a internet contam. A vida real de Thomas Edison é mais estranha, mais suja e, de um jeito diferente, ainda mais impressionante do que a lenda. Essa é a história de como ela realmente aconteceu. Thomas nasceu em 11 de fevereiro de 1847, em Milan, Ohio, o mais novo de 7 irmãos. Quando a família se mudou para Port Huron, Michigan, ele foi matriculado numa escola, mas durou pouco. Em poucas semanas, o professor o classificou como confuso, incapaz de acompanhar as aulas, com a mente sempre em outro lugar. A mãe, Nancy, ex-professora, tirou o filho da escola furiosa e decidiu ensiná-lo em casa. Foi praticamente toda a educação formal que ele teria na vida. Livre do modelo tradicional, Thomas devorou livros de ciência e literatura por conta própria. E aos 10 anos, já tinha montado um laboratório de química improvisado no porão de casa. Aos 12, começou a vender jornais e doces nos trens que ligavam Port Huron a Detroit, aproveitando as longas viagens para ler tudo que conseguia. Foi por volta dessa idade que ele começou a perder a audição, um processo que se agravaria pelo resto da vida. A causa exata nunca foi confirmada. Ele mesmo contava versões diferentes da história ao longo dos anos, incluindo um suposto acidente com um condutor de trem. Mas médicos modernos apontam escarlatina e infecções de ouvido maltratadas na infância como explicação mais provável. Aos 15 anos, aprendeu telegrafia e passou a trabalhar como operador itinerante, pulando de cidade em cidade. Em 1868, voltou para casa e encontrou a família à beira da ruína. O pai sem trabalho e a própria capacidade de sustento da casa comprometida. Foi o empurrão que faltava. Por sugestão de um amigo, partiu para Boston em busca de algo maior. Em 1876, aos 29 anos, Edison fez algo que ninguém tinha feito antes. Construiu, em Menlo Park, Nova Jersey, o primeiro laboratório do mundo criado com um único propósito: inventar coisas em série, de forma sistemática, com uma equipe de assistentes, trabalhando em paralelo. Essa fábrica de invenções, mais do que qualquer aparelho específico, foi talvez a verdadeira genialidade de Edison. Ele não inventava sozinho numa garagem. Ele geria um processo industrial de tentativa e erro. O primeiro grande sucesso saído de Menlo Park nem foi a lâmpada. Foi o fonógrafo. Em 1877, o primeiro aparelho da história capaz de gravar e reproduzir som. A primeira frase gravada foi um trecho da cantiga Mary Had a Little Lamb. Foi esse invento, e não a luz elétrica, que rendeu a Edison o apelido de Mago de Menlo Park. Quanto à lâmpada, a história real é mais complicada do que a lenda. Edison não inventou a primeira lâmpada incandescente. Outros inventores, incluindo o britânico Joseph Swan, já tinham demonstrado versões antes dele. O problema de todo mundo era o mesmo. Nenhum filamento durava tempo suficiente para valer a pena. Edison e sua equipe testaram centenas de materiais, do platina ao bambu carbonizado, num processo exaustivo de descarte sistemático. O número exato de tentativas se perdeu na lenda que ele mesmo ajudou a construir, mas os registros mais confiáveis apontam algo entre 2.700 e alguns milhares, não 10.000. Em 1879, chegaram a um filamento de algodão carbonizado capaz de brilhar por mais de 1.200 horas. Mas a lâmpada sozinha não valia nada, sem um jeito de levar eletricidade até ela. Foi aí que Edison fez o que realmente mudou o mundo. Projetou também o sistema inteiro por trás da luz elétrica doméstica, os geradores, a fiação, os medidores, as tomadas, os fusíveis. Ele não vendeu uma lâmpada.
Vendeu a eletrificação como serviço. Aqui está o mito mais persistente de todos. A ideia de que Edison e Nikola Tesla travaram um duelo pessoal e amargo pelo controle da eletricidade americana. A realidade é bem mais sem graça e mais reveladora. Tesla trabalhou para Edison entre 1884 e 1885, e os dois se separaram em bons termos, sem o ódio que o cinema populariza. No auge da chamada Guerra das Correntes, entre 1888 e 1892, Tesla mal aparece na história. Ele já tinha vendido suas patentes de corrente alternada para George Westinghouse, e era Westinghouse, não Tesla, quem enfrentava Edison de verdade numa disputa puramente comercial entre duas empresas. O que aconteceu de fato foi sombrio o bastante sem precisar de exagero. Edison defendia a corrente contínua, que ele já tinha instalado em milhares de casas. Westinghouse apostava na corrente alternada, mais eficiente para transportar energia a longas distâncias. Para provar que a corrente alternada era perigosa, associados de Edison, com o financiamento dele, eletrocutaram publicamente cães, bezerros e um cavalo. Em 1890, essa mesma campanha ajudou a levar a corrente alternada à primeira cadeira elétrica da história, usada na execução do condenado William Kemmler. O procedimento saiu tão errado que a sala se encheu do cheiro de carne queimada e testemunhas ficaram horrorizadas. Nada disso, porém, salvou o lado de Edison. Em 1893, a Westinghouse venceu a concorrência para iluminar a Feira Mundial de Chicago e logo depois fechou o contrato para construir a usina de Niágara. A corrente alternada tinha vencido por motivos puramente econômicos e técnicos, não por causa de um duelo entre gênios. Um detalhe final ajuda a entender o tamanho do mito. Em 1903, mais de 10 anos depois de a guerra ter terminado, uma elefanta de circo chamada Topsy foi eletrocutada publicamente em Coney Island por matar um homem. A cena ficou famosa, filmada por uma produtora que levava o nome de Edison, e por décadas foi recontada como se fosse um ato desesperado dele contra a corrente alternada. Edison nem estava lá. Havia anos que ele não tinha mais nenhum controle sobre a empresa que levava seu nome. Essa empresa era a Edison General Electric, formada em 1889 com o apoio financeiro do banqueiro J.P. Morgan. Em 1892, os números mostravam um problema. A rival Thomson Houston Electric faturava quase o mesmo que a empresa de Edison, mas lucrava o dobro, graças a uma gestão mais eficiente. Morgan decidiu resolver isso do jeito que banqueiros resolvem. Orquestrou em segredo a fusão das duas empresas. Edison só descobriu o plano no dia anterior ao anúncio oficial, e nem foi Morgan quem contou a ele. Foi um jornalista que apareceu no escritório de seu secretário pessoal em busca de comentários sobre uma fusão da qual ninguém ali sabia nada ainda. Em 15 de abril de 1892, a fusão foi anunciada. A nova empresa ficou sob o comando dos executivos da Thomson Houston, e até o próprio nome Edison foi retirado. Nascia a General Electric do jeito que ela é chamada até hoje. Edison raramente falava sobre o assunto depois disso. Numa das poucas vezes em que se abriu, disse ao secretário que tinha concluído que nunca soube nada sobre eletricidade de verdade e que faria, a partir dali, algo tão diferente e tão maior que as pessoas esqueceriam que seu nome já esteve ligado a qualquer coisa elétrica. Ele nunca mais teve participação relevante na empresa que ainda hoje carrega, indiretamente, seu legado. Thomas Edison morreu em 18 de outubro de 1931, aos 84 anos, em sua casa em West Orange, Nova Jersey, com mais de 1000 patentes registradas em seu nome. A história real dele é mais interessante do que a lenda, não apesar dos mitos, mas por causa deles. Ele não foi o único gênio isolado que iluminou o mundo sozinho, nem o vilão obcecado que torturou animais só para vencer Tesla. Ele foi o homem que transformou invenção em processo industrial, que errou milhares de vezes de forma sistemática até acertar, que lutou sujo por uma tecnologia que acabou perdendo e que, no fim,
viu o próprio sobrenome ser apagado da empresa que ajudou a construir. Talvez seja essa, e não a versão de cartaz de cinema, a lição mais honesta que a vida de Edison tem a ensinar. Até os personagens mais lendários da história raramente são do tamanho ou da forma que a lenda desenhou.